Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 5 de Tensei Ojito Tensai Reijou no Mahou Kakumei. Ou só Tentei Kakumei, é um nome bem bonitinho, inclusive. Ou em inglês, The Magical Revolution of the Reincarnated Princess. Que é uma merda esse título. Que é uma merda. Você começa Magical Revolution, Reincarnated, você começa a ver algumas palavras-chave aqui, você fala, isso daqui é uma merda. Não, pelo título é genérico pra caralho. Não, mas... pelo título, Jesus amado, me tire daqui. Não aguento mais. Porém, entretanto, todavia, estamos em um projeto muito bom. Eu acho que eu não me apresentei, eu sou o Thunder e eu te amo, Wataru Atari. Eu sou o Rafa e não é só o Taro Atari que eu gosto daqui, mas vamos lá. Não, de fato, de fato. Inclusive, eu não sei se é isso. Não sei se patriaram o Wataru para continuar trabalhando nos projetos da Diomedia e eu espero que sim. Mas o que ele tá fazendo, junto com uma galera aqui, fazendo uma sequência consistente de animes interessantes... obrigado, Diomedia. Obrigado. Calma, foram só 2 seguidos. Foi o Isekai Kyoku e agora é esse. O que significa que pelo menos uns Isekais interessantes estão indo pra lá. Já é um avanço vindo da Diomedia, grande estúdio de Fuka. Exatamente. E ainda pensando que ainda tem o Wataru Atari trabalhando nesses projetos. Ele trabalhou em Marioku, mas Marioku eu acho que o problema é o material original. Mas espero também meio morto. Tem muito problema. Eu espero que a segunda temporada melhore. Vamos ver se de fato esse rework da Diomedia está funcionando. Porque se for isso mesmo, pô, show demais, cara. E, cara, o que o Wataru Atari tá ajudando nesses projetos é brincadeira. Porque você pega primeiro episódio, pô, é um Isekai, né? Ou que os chatos falam, é Tensei, Thunder, é Tensei. Eu vou enfiar o Tensei no seu Nariko, seu... Enfim. Quando você pega aqui no primeiro episódio, a estrutura que ele faz de... Então, é Isekai? É Isekai. Eu vou ficar macetando na tua cara aqui. Oh, meu Deus do céu, ela veio do outro mundo. E olhe as diferenças desse mundo. E tome maniqueísmo na tua cara? Não. Um pouquinho, sim. Mas o memequeísmo aqui é bem utilizado e seta muito bem esse contraste dessa lutizeira, né? A princesa lutizeira em contraste a todo esse mundo de magia, de hierarquia, aquele clássico molde meio que medieval moderno que geralmente os sekais trabalham, né? Só que aqui é bom, aqui é bem estabelecido, aqui os personagens fazem sentido, aqui o rei é competente. Isso daqui, cara, eu não concebi até agora que o rei é um personagem coerente e competente. Não faz sentido. O Thunder até estourou os ouvidos de tanta surpresa. Cara, não dá. Cara, a primeira coisa que acontece, todos os governantes desses mundos, eles são um bando de bosta. Aqui não, literalmente, você tem episódios descorrendo onde a perspectiva não tá do imbecil do Diorno fazendo merda. Tá literalmente o primeiro-ministro e o rei falando, caralho, meu filho fez merda, e agora? O que a gente faz? Como resolve essa situação? Você fala, caralho, mano, que mudança de perspectiva é essa? O roteiro quer ser bem escrito? Meu Deus do céu, que novidade disso daqui. Ele quer ser, pelo menos, preocupar com o mínimo, né? É bom quando... É aquilo, a gente fala, pô, ele tá sendo muito bom, ele tá se preocupando com o mínimo. Uau. Isso é o nível de Sekai atualmente. Ai, cara, puta vida, eu fico muito triste. Quando eu vejo alguém fazendo o mínimo, eu fico extremamente surpreso, eu fico extremamente eufórico, falando, caralho, mano, finalmente! Caralho, eu vou até te dar um ponto a mais, porque você está fazendo o mínimo, coisa que muito anime não faz. De fato. Mas ele ainda tem muito, já começa muito bem, eu acho, porque a protagonista, a nossa querida Anis, ou como carinhosamente apelidei a Anaís, ela é... Não está. Ela é uma personagem muito eficiente, sabe? Ela tem um carisma muito bom, ela consegue decorrer bem as próprias cenas onde ela participa e trazer
um pouco desse carisma da própria série, enquanto ela também contracena com personagens que funcionam. Eu acho que esse é o principal ponto, por exemplo, nessa cena que você tá passando aí, dos personagens do rei, do irmão dela e de alguns seguidores comentando que eles fazem uma situação funcional de o reino tá funcionando assim, a personagem não tem magia e tal, estabelece todos os problemas dela, mas é engraçado como o momento que ela contracena com eles fica muito claro como ela tem algo que eles não têm, e não necessariamente é apenas a questão de carisma, sabe? O próprio irmão não olha ela com bons olhos, o pai fica dando muitas duras nela porque ela faz um monte de merda, mas ela tem esse que um pouco mais responsável, que ela tem um futuro pela frente. Então, existem conversas aqui que já é um elemento muito claro de surpresa, porque você pega, sei lá, vamos pegar um caso até positivo, o Isekai no Berenouka, que ele cria todo esse contexto de personagem apelão pra viver situações e, querendo ou não tem história, então é muito mais uma situação reativa. Aqui ele já estabelece pelo menos mais conflitos de personagem para essas situações terem muito mais peso. E vindo até do próprio diretor, que é o Shingo Tamaki, que ele não tem boas streaks, ainda mais vindo de Hiro no Sora, que foi chamado pelo próprio autor do mangá de terrível e decepcionante. Que era? E era, mas vindo desse cara, eu tava esperando zero negativo, mas de fato tivemos bons momentos aqui. Até tom pra comédia, cara. Ele ganha muito no começo, porque a Anne, ela é uma personagem muito alienígena a tudo que tá acontecendo, e isso é expresso tanto pelo texto quanto pela produção. Você tem uma personagem que de fato é alegre, é uma personagem energética, uma personagem que destoa da situação, e isso é utilizado bem pela cena, é utilizado bem pelo roteiro, e é uma boa âncora pra começar a história. Quando você vê uma personagem que ela destoa desse mundo, não por ela ser uma distância punitiva, vamos dizer assim, ela agrega, ela agrava, inclusive, essa dissonância, porque quando você falou, né, do momento que ela tava lá e, papai, cheguei em casa, toda ensanguentada, com um monte de loot de animal morto, na frente de um monte de nobre, obviamente todo mundo vai comentar, falar, caralho, mano, de novo ela fazendo merda. Aí o pai fica puto, os nobres ficam falando pelas costas e tal. Mas aí você vê que esse contraste é positivo pra criar essa personalidade extremamente energética dela. Vê que as conversas são coerentes dentro da dura que eles estão dando pra ela. E ainda assim você começa a setar, de fato, essa personagem selvagem aqui no meio. E ela tem contraste a esse ponto, não por ela ser só de Isekai, mas a forma de pensamento dela é muito diferente daqui. Os objetivos dela são completamente diferentes do que são esperados pra ela. E isso é muito bem discorrido ao longo dos episódios. Ela é uma princesa de fato. E ela quer ser uma maga. E ela não tem... ela não nasceu com magia. Ela não tem qualidade... os aspectos mágicos desse mundo. Então ela literalmente tem que correr o trecho. Ela tem que lutear animal, ela tem que pegar material, ela tem que fazer teste, ela tem que fazer alquimia, ela tem que fazer o caralho a quatro pra conseguir fazer magia, pra conseguir ter aparatos mágicos. E ela é vidrada nisso. Você tem logo no começo ela falando, pô, eu queria voar. Aí ela fazendo todos os testes iniciais dela pra ela conseguir criar a magia de voo, dela conseguir voar numa vassoura. Dando esse start, você vê que de fato ela tem muitas outras ambições que envolve de fato o fato dela precisar estar constantemente em perigo, ou fazendo teste com o corpo dela, ou ela ser extremamente positiva pra continuar seguindo em frente, porque ninguém tá dando a moralzinha pra ela. Inclusive vai contra o ponto dela tá ali sendo da família real, e tem até a questão da Guerra do Trono ali, que acontece logo no final do primeiro episódio, onde irmãozão faz cagada, ela fala, beleza, você fez cagada, então eu vou cobrar tua cagada. Você largou a tua ex e não vai fazer o casamento de conveniência, porque tu quer aí viver na putaria, beleza, eu vou pegar a sua ex
que é filha do primeiro-ministro, que é extremamente importante pra esse reino, e eu vou entrar pra essa briga de trono. E pau no seu cu. Pô, e aí que entra um negócio que eu vou até puxar um comentário do chat, olha só, chat participativo. Oh, meu Deus. Que eles comentaram em relação ao fato, né, de ser Diomedia, que, querendo ou não, tá tendo uma leve evolução, mas Diomedia é ainda um estúdio bem medíocre pra baixo. Sim. E tem uma coisa que comentaram aqui, que é a produção é mediana com algumas cenas na média. Sim, só que eu acho que o maior ponto pra essa produção, pelo menos pra mim, ter uma evidência boa, é o fato de que eles usam uma boa e muito sólida narrativa visual. Sim. Mesmo que eles não tenham orçamento nenhum pra isso. Então, Concordo. você pega, por exemplo, de texto, eu acho que pra mim o ponto mais negativo foi a introdução da Eufília. Porque ela meio que tem que contracenar também com esqueci o nome O Diorno. do Giorno, Algard, Uau. E o Uau, ele é um personagem, a princípio, muito caricato, mesmo que ele realmente dê indícios do que ele realmente quer pra si mesmo, ele ainda é muito travado e usando muita frase de efeito. Então acaba sendo muito complicado de correlacionar. E aí, como tem que contracenar com ela e ainda tem que ter a virada de chave dela, ela acaba sendo uma coisa até meio corrida no primeiro episódio. Ajuda muito a se esconder, muito por que a Anaí chega atacando o Zaralho e eu acho isso maravilhoso. Mas com o passar dos episódios, essa personagem vai criando mais camadas e tendo uma montagem narrativa que acaba agregando muito pra ela. Então você pega, por exemplo, tem uma cena que eu achei maravilhosa no episódio 3, que é quando ela finalmente se livra das coisas envolvendo o casamento dela e vai viver com e a Eufília vai viver com a Anaís lá no laboratório dela. Que ela começa cortando o vestido dela. Aí tem um comentário sobre que, pô, tinha que fazer uns retoques no vestido, não vai poder mais. E eles começam aí o diretor faz um enquadramento nele nos detalhes do vestido, mostrando como essa relação deles era completamente conturbada. Que realmente é uns fiapos soltos. E aí eles começam a cortar, indicando essa quebra de relação. Aí enquadra no momento que ela sai do quarto, um momento um enquadramento na fechadura, mostrando ela indo embora. Então ela se livra desses elementos, ela não está mais presa nesse relacionamento, e ela pode fazer o que ela até cita nesse episódio, que é ser feliz. Eu fiquei, cara, eu acho que é a primeira vez da Diomedia, incluindo o próprio Sekai Kyoku, que eu estou vendo uma narrativa visual sendo construída. E faz muita diferença, porque, querendo ou não, dá pra notar muito bem que a produção de Tensei Hojo, Tenten, eu lembro da Tenten de Naruto, não dá muito certo. Isso é difícil. Mas a produção de Tensei Hojo, ela é muito humilde. Tem bons momentos, alguns momentos a mais de Sakuga e tal, mas ainda é muito mediano. Então ele precisa, ainda mais como ele tá adaptando uma nova, tá rushando alguns pontos, ele precisa dessa construção visual para conectar esses elementos e fazer sentido, sabe? Então a Eufília, que no primeiro episódio tá muito solta ou muito reativa, chega no 2 em quesito de texto e no 3 de narrativa visual, como essa personalidade dela influencia. Então acaba sendo muito agregativo e faz sentido essa montagem acontecer. E dentro das limitações da própria adaptação, pô, é um controle de danos muito bom e até de apresentação, sabe? Mesmo que se fosse, sei lá, no Estúdio Bones isso aqui, isso ainda o elogio seria o mesmo, porque essa preocupação com a narrativa visual faz uma puta diferença pra essa história. Faz e é tom, cara. Isso daí é questão de tom. Tem diretor que é o básico do básico disso daí. Ah, não, mas não tem produção. Tá, mas cara, você também não tá fazendo porra nenhuma. Às vezes você mete um plano contra plano aqui, Jesus amado. Você nem utiliza o ambiente, você não usa a narrativa visual pra dar intenção. E aí, aqui tem. Sabe, não é só tom, porque o tom ainda, por exemplo, é certo no primeiro episódio.
Só que a situação ainda é muito corrida. Então, mesmo que ele tente aplicar essa narrativa, não funciona tão bem. Aqui já dá mais sentido porque dá essa carne. E com quase nada de diálogo. Tipo, eles dão um diálogo de efeito envolvendo o vestido, envolvendo o lugar onde ela tá, mas eles não param pra fazer nenhuma exposição de fato, sabe? Eles deixam tudo isso pra montagem de cena, que aí faz uma puta diferença, sabe? Tem diretor bom, mesmo, sei lá, em projetos da Bones ou Kyoto Animation. Não, Kyoto Animation nem tanto, eles aí já são mais treinados. Mas, sei lá, Bones, A1, Cloverworks, que não consegue trazer esse tom. E acabam errando o ritmo. E aqui eles não têm esse problema, sabe? Eu até fico muito surpreso, porque vindo de um cara que tava sendo feito de chacota pelo próprio autor com que ele trabalhou, vinha aqui e recebeu uma visão completamente oposta do que ele tinha Hiro no Sora, é uma puta evolução boa. Isso daí mostra que ele tá podendo trabalhar. O cara tem potencial, teve a segunda chance, ele falou, eu vou agarrar essa chance. E ele tá mandando bem. Em âmbito de direção, por mais que, ainda estamos no estúdio de Omídia, cara, ele ainda tá se comprometendo em fazer as cenas funcionarem muito bem. E principalmente, esse anime ter narrativa visual. Ele consegue te passar informações pelo visual, não só pelo texto. O texto é bem elaborado, ele é bem amplo, sim, de fato, tem muito texto, tem. Mas ainda tem visual, ele consegue fazer isso. Ele consegue aproximar intenções e motivações e perspectivas pelo visual. E tem certos momentos que são muito mais empáticos em personagem, ou até mesmo questões dramáticas ou situações do tipo, que ele acerta. O próprio primeiro episódio, ele é muito estereotipado em apresentação? Sim, eu concordo. Mas o que ele faz depois pra levar isso a sério ou se comprometer com essa perspectiva de eu preciso contar a coisa mais básica do universo e esse casamento arranjado indo pra ruína e essa personagem sendo mais... ela sendo comprometida a esse papel que foi dado a ela e ela não tem muito como mudar isso daí, ou essa situação ela precisa ser pelo menos literal em mostrar esse memequeísmo, beleza, bora lá. E ele vai lá e entrega. Tanto que o que acaba brilhando de fato nesse primeiro episódio é quando a Annie chega e explode tudo. A Anis, isso, meu Deus, é difícil. Anaís, vai comigo. Anaís, pô, a Anaís chega e fala, opa, pera aí, calma. Mas é porque ela é um tom muito acima, né? Ela é um elemento selvagem muito acima do que é o estabelecido aqui. O que é estabelecido é ok, é aceitável. Só que ela é muito maior do que isso e por isso que ela joga a régua pra cima. E isso é bom. Isso é bom, sabe? Porra, é uma personagem que tá falando, olha, isso daqui que tá sendo colocado é aceitável. Porém, eu posso dar mais carne a essa conversa. E ela vem e joga a banca na mesa. Tanto quanto em texto visual e texto escrito. Então, poxa, se isso não é bem feito, se não dá pra... Se isso não é digno de já receber elogios e de ser destacado, mesmo sendo Diomedia e mesmo sendo um anime de temporada que tá batendo acima da média, porque a média é triste, eu acho que é um bom acréscimo. Estavam fazendo direitinho, o diretor realmente tá querendo trabalhar e ele tá acertando em detalhes que fazem a diferença, cara. E contam melhor essa história, que já é boa, já é uma boa história, pelo menos tá indo muito bem. O fato deles gastarem literalmente 2 episódios pra pegar a personagem Yuffie e trabalhar ela melhor, trabalhar as dores dela e o fato dela ter sido quase que uma personagem em folha em branco que tava lá só pra balançar a cabeça e falar, é isso aí, cara, eu sou a mulher do príncipe, sabe? Eu serei a futura rainha que eu vou ter que simplesmente fazer... Minha vida já está traçada. Não preciso pensar sobre, eu preciso apenas ser extremamente profissional nesse cargo que eu vou assumir. Sabe qual é o negócio? Ele tem um problema nesse primeiro episódio, como eu falei com a minha filha, porque, querendo ou não, a parte dela foi muito apressada. Então, tem pedaços que realmente ficam meio sem explicação.
Então você pega, por exemplo, o momento que o Al começa a acusar ela e falar, não, que você fez não sei o que lá, e você vai estar indo eu vou cancelar meu casamento com você. Esse momento, pessoalmente, eu tive um pequeno medo de Tate no Yusha. Porque aconteceu uma coisa muito parecida em Tate no início, que é o Naofumi está sendo acusado e ele não reage com nada, sabe? Ele não tenta dar o lado dele, ele não tenta apresentar a situação dele, nada, ele só fica reagindo às merdas que falam e chorando que nem um idiota. Sim. Eu pensei até que seria a mesma coisa. Felizmente, já aí ele já dá pequenos indícios de que não, aí tem um problema pessoal dela pra ela não conseguir reagir, e isso já é respaldado nos outros episódios. Como ela tem essa pressão pela própria família, como ela nasceu já de nessa família que faz com que exige muito dela, então ela precisa seguir independente do que aconteça, desse casamento arranjado. Inclusive tem o próprio contraste com o próprio Alder, de que ele quer fazer o caminho dele independente do que ele precise fazer, então tem ali uma conversa. Então essas coisas... Rafa, é só contexto de personagem. Sim, mas isso faz uma diferença que você não tem noção. Porque Tate Noite, por exemplo, não tinha isso. Então, a gente chega no primeiro episódio, eu já acho o filme uma bosta. Porque ele não faz nada, ele não tem motivos para não fazer. Aqui, eles já entregam esse contexto, já dão essa marinada e finalizam com essa contextualização na personagem que, principalmente no episódio 3, pra mim valeu muito. Deu toda essa personalidade do que já deveria ter sido acrescentada, mas não deu. O peso do que ela estava sentindo em relação a toda essa mudança de Ares, e acaba contracionando bem com a própria Anaís, que é uma menina extremamente energética, livre, que faz o que quer, tem o próprio estilo de magia, né? Há uma nova ciência mágica neste mundo que eu até quero ver um pouco mais como ela funciona. Então, tudo isso, apesar de parecer o básico, faz uma puta de uma diferença de envolvimento por envolvimento de personagem. E é legal que, por exemplo, nesse momento do começo, quando tá literalmente o Al jogando toda a situação pra cima dela, ela ainda tem um ponto de argumentação. Peraí, você tá atacando o louco, mas seu pai sabe da situação? Você tá quebrando toda a regra do nosso casamento? Você tá indo contra o próprio rei? Porque aqui você tem, de fato, uma estrutura hierárquica que assimila ao... esqueci o nome. De rei, rainha... Qual que era o nome do sistema de hierarquia? Eu esqueci o nome. Mas, enfim... Se é o rei, chefe de estado, chefe da porra toda, ele manda no bagulho, tu é o monarca, ele é isso? Monarquia. Você tem uma monarquia estabelecida aqui, ele falar isso, ou ele tacar o louco, é completamente comprometedor. Porque, inclusive, é o que a Yuffie fala. Peraí, você tá quebrando algo que vai contra isso, e ela tá ali fazendo o papel dela. Poxa, eu me preparei pra esse papel e eu só tô casando com você porque é o meu papel fazer isso. A minha responsabilidade, a sua, é continuar sendo o príncipe e seguir com esse legado. Porque um casamento arranjado é extremamente importante entre a família do rei e a família do primeiro-ministro. Então, vamos lá, segue o jogo. E aí tem um outro detalhe que isso eu achei do caralho. E, novamente, esses pequenos detalhes fazem uma puta de uma diferença. Quando o Al começa a fazer os diálogos dele e botar que está fazendo apenas por ele, você pensa, tá, é caricato, a menina ali também fez tramóia com ele, e aí todos os focos da menina, que ele tá falando que essa é a nova noiva dele, ela tá em segundo plano, em silêncio, sequer consegue olhar pra Yuffie. Ou seja, nem ela tá aceitando isso. Que ela simplesmente tá virando joguinho de manobra do Al. Mostrando já como, de novo, ele tem uma personalidade, ele tem um objetivo, e mostrando como pra ele pouco importa. Podia ser a Yuffie, podia ser a outra menina, podia ser a própria irmã, pra ele pouco se fode. Se ele chegar no objetivo,
por meios legais, entre aspas, aí pra ele tá valendo. Uhum. Tem uma outra coisa que, agora que você falou do Tatanuishi, agora me deu aquela vontade de entender melhor essa cena. E ver que essa cena cara, é um abismo de diferença. É um abismo de diferença. É um abismo de diferença. Porque você tem, por exemplo, vamos lá. Vamos jogar no maniqueísmo? Vamos. Só que, quem que tá propondo ativamente a acusação ou o rompimento? É o príncipe. Quando o príncipe começa a falar, vou quebrar essa porra toda, acabou essa merda, eu amo essa outra peituda aqui. Beleza. A outra, a Yuffie chega, cara, isso daí não faz sentido, você não pode assumir, ter essa ação. Quando começa a conversar, ela fica brava, ela fica puta, e ele também, tipo, os dois estão literalmente competindo em olhares ali pra ver quem tá mais puto com a situação. Quando você olha todo mundo, é ar de surpresa, é ar de intimidação. Você pega a garota que ele tá namorando também, ela fica, como você falou, em segundo plano, ela fica reclusa a tudo isso. Você pega os amigos dele, que são um outro detalhe muito interessante, você pega pela vestimenta, é que cada um deles parece que tem algum tipo de papel diferente. Você pega um uniforme mais militar, o outro se assimila a um mago, sei lá, uma vestimenta diferente, e você fala, pô, peraí, essa galera é diferente. E eles estão no mesmo tom do Diorno, né, do príncipe babaca. E quando você vê que, literalmente, existem várias perspectivas nessa situação, e aí tem a garota lá no fundo, fazendo draminha, aí o que começa como um choque, começa a se tornar um murmúrio, e começa a se tornar um ataque em cima da Yuffie, é literalmente progressão. Você tem uma cena sendo construída por perspectivas diferentes e ele te mostra essas perspectivas. Ele mostra, inclusive, quando chega mais pro final, quando a Yuffie é até acusada de... que é o ponto de virada, que ela é acusada de estar fazendo bullying com outras pessoas por conta do cargo dela, ou por causa do poder que ela tem ali, e, cara, ela desmonta. Ela desmonta, mas tudo isso é progressivo, gradual. Dá tons distintos para perspectivas distintas. Não é todo mundo falando olha como ela é um lixo. Não, o negócio é gradual, sabe? É gradual, não é todo mundo com aquela cara, com o sombreamento Moririn, sabe? Todo mundo tem a cara do Moririn ali no meio e todo mundo começa a ficar fazendo aquele ar de mimiqueísmo. Cara, não é isso. Não é sobre isso. Não me lembro de Moriarty. Mas, cara, isso é bom lembrar, porque literalmente, lembra com o que é ruim? Olha aqui sendo bom. Olha aqui fazendo bem feito. Olha aqui, tipo, dando perspectiva. Funcional. Cara, até a outra garota lá, que virou a namoradinha do Al, literalmente, ela tá olhando tudo isso e fala, caralho, mano, eu não sei o que fazer. Eu não... Tipo, não me coloca nessa. Ela tá espantada. Não é a mesma coisa que geralmente anime ruim faz, que toda a perspectiva de todo personagem, de todo núcleo ou de todo papel ali é a única, é a mesma. Porque o que mais me mata e o que mais cria essa questão de maniqueísmo é esse preto no branco. Aqui não é preto no branco, aqui tem vários tons de perspectivas distintos dependendo do papel do personagem. E aqui você tem isso sendo diluído e criado pela cena. Você fala, meu Deus, ele está fazendo certo, ele está fazendo o mínimo, ele tá fazendo. Geralmente, e quando, por exemplo, você tem produção para fazer o melhor, você tem Moriarty, que literalmente, oh meu Deus, ele é mau, hahaha, vamos dar risada aí, vamos ser esse estereótipo de nobre babaca. Ou ele é bonzinho, oh meu Deus, vamos jogar brilhinho na tela e fazer ele parecer um anjo. Não, cara, ele fez isso muito bem. Ele deu tom na narrativa a todo mundo. E não era, tipo, o pessoal dos convidados da festa, não era, como ela é uma vagabunda. Não, tava todo mundo, caralho, mano, o príncipe tá metendo louco. Tipo, e todo mundo ficou, caralho, ele tá fazendo isso. Ele tá indo contra toda a regra de hierarquia desse mundo. Tanto que... E isso é muito legal, que quando você sai do primeiro episódio e vai pros subsequentes, você vê que tem contexto, tem respaldo, tem revés, tem um episódio inteiro, basicamente,
que é muito legal, inclusive, do primeiro-ministro e do rei falando, caralho, meu filho fez merda, e agora, mano? Pô, E inclusive, agora? eu tenho que comentar da minha cena favorita desse anime. Porque o fato de que ele fala, não, depois eu viro com o papai. Aí a Anaís fala, eu vou contar pro papai. Ele, não, não faz isso. É muito bom! É muito bom, cara. O cara muito bom. todo piposo, de repente já com medo. Eu achei isso maravilhoso. Não dá. Eu achei fantástico, cara, porque o que a Yuffie, a Anis, ela faz aqui é literalmente, pô, eu sei que você tá errado e eu tenho um jeito de fuder você. Então eu vou voltar pra Briga dos Tronos, vou roubar a sua ex e eu vou embora daqui. E aí a gente se resolve depois. E aí você, pô, legal, né? E agora? E agora o rei fala, então, né? A merda do meu filho é que ele se aliou a um monte de gente e agora ele tá fazendo isso por baixo do meu nariz e se eu fizer alguma coisa, eu vou me fuder com um bando de nobre que tá na pegada dele. Você fala, mano, o bagulho é tenso. E é isso que eu acho faz a diferença, sabe? Ah, mas é entre aspas a mesma cena com mais frufru. Mas entenda uma coisa, gente. Narrativa, quanto mais camadas você consegue colocar, principalmente sem diálogo expositivo, faz uma puta de uma diferença. E esses pequenos elementos trazem o valor. E inclusive, você traz pra esse momento, quando é o episódio 2, que é praticamente inteiro focado no diálogo dos dois pais com as garotas, aí você tem um contexto que permite ou o elemento de positividade ou essa situação de permitir a fala lidar a situação e não o texto. Mas aí é para esses momentos, é para interação de personagem. Quando é um momento de impacto, você não precisa falar. Você não precisa, sei lá, trazer o narrador e falar que a Yuffie se sentia assim por conta da pressão dos pais e do meio onde ela estava inserida. Não precisa. A cena te mostra. Deixa o diálogo quando precisa de diálogo. Inclusive, o diálogo dos pais é muito bom. Pra caralho. Por isso que eu falei, mano, aqui tem um rei. Aqui tem um rei. E o primeiro-ministro? É o primeiro-ministro. Tem adultos competentes nos cargos que são concebidos a eles. E eles têm papéis que fazem sentido dentro do cargo deles. Mano, quando o rei começa a realmente, pô, vou começar a pensar nos problemas aqui porque o meu filho fez merda, quais são as consequências disso? Qual é a situação daqui? Por que a gente quer a Yuffie aqui? Por que é importante essa personagem estar do nosso lado? Por que a merda do meu filho fez isso? É um casamento de conveniência? É um casamento de conveniência, mas nesse reino é assim que funciona. Nesse tipo de estrutura, é assim que funciona. E aí você tem toda uma situação que é feita, e inclusive, olha que legal, não é ele como papel só de rei, é o papel de pai. Porque é o que acontece com o primeiro-ministro, fala, caralho, você ainda tem você ainda consegue tratar seus filhos como filho, eu não consigo. Eu não tenho esse tato. E é muito legal que, literalmente, ele fala isso 2 vezes. Pô, não vou falar como meu rei, mas vou falar como meu amigo. Pô, cara, tu ainda consegue ser pai. Nem isso eu consigo. Você fala, mano, olha mais um contexto sendo colocado na narrativa. E, cara, narrativa se forma através disso. São vários elementos distintos, seja dos mais diversos e variados que são, para montar uma narrativa, para montar uma história, para montar personagem. Quanto mais você der conflito, perspectiva, características, ótica para personagem ou para mundo, melhor se torna. Obviamente, se você fizer isso bem feito, mas esse episódio, por exemplo, no episódio 2, ele mostra muito disso. O episódio passa metade dele numa sala dos 4 conversando sobre a merda que o Diorno criou na situação toda. E aí ali você tem 4 perspectivas distintas sobre a situação, criando o personagem, entendendo mais a Yuffie, entendendo mais a perspectiva do rei, o papel dessa personagem ali, os planos malucos que a Annie está tentando trazer e falar, então, se ela me torna assistente, eu tô aqui, eu sou do reino, ela é uma personagem importante, ela é ainda alguém que tá trabalhando pra gente e ela não fica aí friagente e
se tornando uma peça irrelevante nessa situação. Ela é importante, ela é forte, ela tem conhecimento, ela é uma pessoa que é boa pro reino. Vamos manter ela aqui. E ela também é fofa pra caramba, meu Deus do céu, eu quero pegar ela. Aí você... entendi. Quero aproveitar e pegar uma mina. Aí o pai, de novo, não excitado. Cara, é muito bom, porque isso daí, ele é completamente avulso, mas já é setado. Você fala, então ela gosta de garotas. Não é um negócio, tipo, do nada. Ele já vai setando isso como normativo, e o próprio rei já mostra isso. Inclusive, eles até falam sobre isso, né? Tipo, o problema dela gostar de garotas é que ela não pode gerar filho. Né? Porra! Até isso vocês quiseram falar? Até isso vocês quiseram levar em consideração? Da hora, tipo, velho. É o básico, sim, mas é o básico que muito anime não traz. Eles trazem isso apenas como piada. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante que não está servindo para nada, eu acho ótimo, é o elemento do Tensei. Tipo, a Anaís é uma pessoa que tem as memórias da vida passada. Foda-se. Não tem... a gente não sabe se era realmente um cara, se era uma garota, se o que ela fazia, só sabe que ela gostava de coisa de magia. Mas de resto, foda-se. E não faz diferença. Só vai fazer diferença pro elemento da magicologia, que aí realmente precisa de um contexto, porque a própria ideia dessa magia se estabelece a partir da vida passada. Mas tudo que envolva a relação dela com a Yuffie, a situação dela com o pai, o fato dela ser uma caçadora, isso não é relevante e isso é bom. Eu não preciso que tudo se resolva porque ela, sei lá, tem um conhecimento de mais pra frente no futuro da vida ou de um mundo alternativo. Não precisa, isso é só conveniente. E outra, o contraste tá inerente à própria perspectiva da personagem. Porque ela tem uma perspectiva tão forte de eu quero me tornar uma maga, ou eu quero ter magia, eu quero ser relevante nesse sentido, e eu quero isso daqui por âmbito meu, egoísmo mesmo. Grande projeto Bullock aí. Não, literalmente, pô, por que você quer tretar com esse dragão? Porque esse é meu jeito mágico de ser. Esse é o meu jeito maga de ser. Se eu não conseguir superar essa barreira, eu não sou nada. Eu não tenho... Eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Pô, mas você tá arriscando sua vida pra isso? Sim, eu tô. Tem até a questão dela ser caçadora e tal, e querendo não ser uma ameaça real pro reino, mas tem esse elemento pessoal, né? Então tem essa justificativa, eu acho bem plausível também. Sim, da característica, da personalidade. Ela já é uma personagem completamente selvagem e antagônica a todo aquele mundo. Não do antagonismo de forma ruim, mas ela é o oposto a muitos moldes daquela sociedade. E ela literalmente pegar a Yuffie na mão e arrastar ela pra esse lado dela, falando, pô, você tá comigo agora, então eu vou fazer você quebrar esses moldes. O contexto da quebra é justamente esse. É quando ela faz a personagem toda certinha e moldurada acabar quebrando isso porque agora ela é livre. E é literalmente do episódio do segundo ou terceiro episódio falando sobre liberdade. O que tu vai fazer agora com essa liberdade? Eu não sei. Nunca fui livre, nunca pensei sobre mim, nunca tive nenhuma perspectiva que não fosse as que imputavam sobre mim, e agora eu não sei o que fazer. Literalmente. Aí o ela buga. Ela fala, e agora? Não sei. Até por isso que é bom ela ter essa relação com a Anaís, porque daí ela tem essa nova perspectiva. Inclusive, querendo ou não, é um contraste praticamente obrigatório, mas muito interessante dela, de uma garota completamente perdida, solitária, e nesse momento de liberdade, e a outra sempre desejando ser livre, sempre aproveitando essa liberdade. Então, é interessante ver como esse contraste, principalmente no episódio 3, ele é instaurado dentro da história. E, cara, a coisa que eu mais adoro desse anime, ele dá tempo. Ele dá tempo pras coisas. É literalmente, episódio 2 e 3 é puro episódio de diálogo. Só pra setar essa situação, só pra construir personagem, pra dar característica, pra setar visão, pra setar perspectiva. Isso é ótimo. Porque é bem feito. Principalmente, é um episódio literalmente de diálogo, porque é um diálogo. Sim. E, cara, isso é ótimo.
Isso é maravilhoso. Porque é sobre isso. É literalmente sobre isso. A história é sobre isso. É sobre o começo dessas duas garotas que uma é um espírito selvagem, a outra ela é totalmente quadrada aos moldes daquele mundo. E como ela é abruptamente puxada pra essa nova situação dela pensar por ela mesma e ser livre. E como elas vão usar essa liberdade e até como isso possivelmente vai se conectar aos próprios conflitos do reino. Porque, querendo ou não, a Anis é a princesa. E isso é um papel extremamente importante e fundamental. Em contrapartida, do outro lado tá o irmão dela fazendo merda. Aí tá o pai dela falando, caralho, eu vou dar o trono pra esse moleque e vai ser ruim. E se eu der o trono pra essa doida aí, também vai ser ruim. O que eu faço agora? O da doida é até pior, porque mesmo que ela seja doida, o problema maior é que ela não pode virar filha. Então dá pra que se a minha dinastia acaba aqui? Não é nem só isso, ela... Não sei se falaram que ela não pode, ela só não quer. Ela não quer, ela não gosta de Jon. Ela não gosta, ela não quer isso. E pra ele é um ponto completamente plausível dentro da equação. Porque se eu tô em uma dinastia, eu preciso de uma grande prole. Eu preciso manter a linhagem da minha família. Como que eu vou dar um trono pra ela? Pois é. E aí a Anaís olha pra isso e fala, foda-se, eu quero pegar a minha wife aqui e vou embora. O reino que se foda. Manda o Diorno fazer filho e os filhos dele que assumem essa porra. Pô, a Anaís literalmente no episódio 5 diz, então eu uso essas drogas aqui pra ficar mais loucona ainda. Fala, meu amigo, essa é a nossa rainha. Tô fechadão, melhor ela do que o Diorno. Aí o Diorno é o cara que quer acabar com as drogas, e ela usa drogas do Tanner. Drogas, bora! Drogas. Mas é engraçado que nesse contexto tá com a piadinha com o Diorno sendo o irmão dela faz sentido. Mas eu acho que isso que é interessante, cara, porque esses episódios iniciais, e vamos dizer assim que episódio 2, 3 e 4 foi puro blá blá blá. Foi pura conversa. E eles foram excelentes e excepcionais pra setar tudo que a gente precisa de personagem, de perspectiva, de situações que cabem ao âmbito de personagem. Não é de mundo. De mundo até tem coisa muito importante ali que também foi feito de forma lateralizada. Principalmente quando o rei começa a explicar os problemas que o Diorno tá trazendo àquela situação toda. O fato dele estar se associando com gente que pode ser até perigosa ali no meio, né? Ou até mesmo, literalmente, tá tendo um ataque de um dragão. E agora, irmão? Fudeu. Fudeu. Inclusive, normalmente o pessoal não gosta, mas eu acho muito interessante esses momentos de... O clímax desse momento, desse arco, é um agente externo. Porque, digamos assim, ainda mais nesse momento, porque as personagens já estão resolvidas. Elas têm esse momento com elas e o que elas precisam mudar é entre elas. O que precisa se mudar agora ou melhor, o que precisa de agora é um obstáculo que bote as coisas à prova. Então a gente tem isso. O elemento do dragão é muito bem usado pra entender que ela não pode mais ser psicopata injetando heroína na veia pra sempre. E aí eu fico entendendo que ela tem que se arriscar mais, que elas podem interagir com isso juntas e tal. Então acaba tendo um payoff muito justo em cima desse caso. E principalmente, uma coisa que a gente até comentou por cima, mas sim, essas duas são puta de um casal eurizão. E não é apenas o romance, mas realmente a relação e a química dessas duas evolui muito bem conforme o passar dos episódios. E eu acho que isso acaba sendo um ponto muito positivo, mais do que deveria, até porque muito Yuri tem esse problema, que é o Yuri, é o Girls' Love, é o romance básico, mas se esquecem de fazer a química dos personagens. E aqui eles priorizaram, que nem a Buddy Daddy, eles priorizaram a interação primeiro, pra daí essa progressão rolar e fazer mais sentido. E, se eu não me engano, falaram que eles adaptaram
um volume até o 5º episódio. E isso foi ótimo. Bom. Isso foi ótimo. Isso mostra o Wataru sabendo trabalhar, sabendo manipular o texto pra ele conseguir adaptar o que precisa e o que importa. E ele gastar tudo isso pra, literalmente, o episódio... Tipo, a gente tem uma batalha, um momento de catarse, um momento, assim, de grandiosidade no episódio 5, que geralmente colocam no episódio 1. Pô, maravilha. Maravilha. Que cara bom, cara. Que cara bom porque ele sabe que é... sobre o que é esse anime. E o que ele precisa. Qual é a prioridade dele pra esse começo. Tanto que ele estabelecer muito bem a relação das duas e trazer muito do conflito da Yuffie no começo faz todo sentido. E aí você pega e cria essa relação de dois lados. Porque a Anis se admirando pela competência, pela qualidade, pelo profissionalismo, pela magia, por toda essa imponência que a Yuffie tem. E do outro lado, como que esse lado selvagem, esse lado até imprudente, esse lado livre que a Anis tem, também acrescenta e cresce aos olhos da Yuffie. Então você tem as duas se conectando, porque uma não tem o que a outra tem. E uma almeja muito o que a outra tem. E aí você traz e costura isso e mostra o que elas têm e o que elas não têm. O que elas são, qual é a perspectiva dela, o que são essas personagens. Então você gasta tempo pra fazer isso bem. Pra você fazer isso bem, precisa de tempo. Olha só que engraçado, né? Pois é. Inclusive, não estamos falando aqui que todas as histórias precisam ser lentas, mas um ponto que a gente sempre acaba batendo, principalmente muito anime de temporada, é como muitos deles gastam tempo com nada. Ou gastam com um elemento menos interessante. Então aqui eles terem essa noção e focar nesses elementos e inclusive o que não conseguir, eles têm o elemento visual para compensar, já torna isso muito mais positivo, sabe? Eu adoraria se a média da temporada fosse Tensei Youjo. Do que ele faz, do que ele constrói. Porque não é. A gente tem muita média, inclusive, que essa ideia aqui é, sei lá, Paripe Koumei, que tá pensando na minha cabeça. Ele tem uma ideia mó legal, mas querendo ou não, ele é meio de música. Ele faz música? Na maioria das vezes não. Então, não adianta. Cara, ele é um bom anime, cara. Ele, de fato, é um bom anime que tá sabendo trabalhar a narrativa, tá trabalhando o anime. Eu fico muito feliz. Muito feliz. A um ponto que quando ele começa a trabalhar não só as duas porque ele tá dando tempo a elas, mas ele tá trabalhando o outro lado, eu também acho fantástico. Quando o Ao, que eu vou continuar chamando de Diorno porque é o loiro tóxico babaca, quando ele aparece na frente do rei e fala: então, eu tô aqui, né, tô preso, como que era? Em semi-aberto aqui. Eu tô na minha semi-aberta. E eu tenho uma proposta. Se eu matar o dragão, resolve minha situação? Resolve. Pô, mas você vai se colocar em risco? Você vai colocar sua vida em jogo por conta disso? Sim. Você fala: opa, tá aí uma coisa legal. Tá aí um personagem que de fato tá colocando questão de risco e recompensa na mesa. Que ele tá realmente querendo provar o seu valor. Ele tem aí os seus planinhos, suas tramóias debaixo dos panos? Tem. Mas é um personagem que tá disposto a arriscar. Ele tá disposto a jogar o jogo. E, literalmente, é o rei olhando e falando: caralho, fudeu. Meu filho tem um ponto. E aí eu vou ter que ceder a situação, porque se de fato ele tem essa vontade, essa gana, eu preciso colocar ele à prova. Eu falo: pô, cara, isso é bom. Isso é bom porque não torna o loirinho tóxico babaca só o vilãozinho genérico da situação. Como eu falei, dá essa carne que faz uma puta de uma diferença, né? Não adianta preparar, dizer que tem todo esse contexto se você não usa esse contexto. Pois é. É engraçado. Pô, próximo episódio é as duas solando um dragão.
Você fala, interessante, não? E, inclusive, eu adoro o fato de que ele prepara, pô, então eu vou matar esse dragão, porque daí vai ser bom pra mim. Aí falam, pô, fudeu, a Anaís foi enfrentar o dragão. Ele, filha da puta! Filha da... É muito bom, cara. Maldita irmã. Não, 3 passos da minha frente de novo. Pô, até certo ponto devo dizer, eu tenho pena desse cara. Ele só quer fazer o dele, aí chega a irmã pra estragar tudo, mano. É foda. Ele também faz umas tramoinhas aqui e ali. Mas o que a Anaís tá pegando protagonismo e levando lá pra cima, rapaz, no âmbito de protagonizar a ação, isso é muito bom. Isso é muito legal, cara. Porque literalmente dá esse espírito selvagem pra ela e falou, mano, eu tô aqui, tô pra jogo e vamos lá, eu vou arriscar. Eu vou tomar dorgas pra matar dragão. Faz mal? Faz mal, mas é a vida. Se não arriscar, não tem como. E é legal que, por exemplo, a recompensa dela, pô, matei um dragão, né? Me fudi pra matar um dragão. Nem matei sozinha. Ganhei? Ganhei não, perdi. Toma uma maldição do dragão aí pra você. Aí, quero ver como essa maldição vai desandar, né? Porque por enquanto é só a promessa que esse dragão é um filho da puta. O que vai acontecer eu não sei. Ou não, né? Ou não. Ou não seja um filho da puta. Porque, tipo, pô, legal. Ele tava lá, tipo, vagando, matando uma galera, né, destruindo geral. Tem contexto? Não sei, vamos descobrir. E é isso que é legal, cara. Porque esse episódio 5, ele me deixa muito antenado pra querer saber o que vai rolar. Porque agora a gente tem ela matando o dragão, resolvendo o problema que o irmão dela queria resolver. Há uma situação muito mais empática das duas, que estão literalmente agora de mãozona fechada, né? Elas estão extremamente conectadas agora. A maldição do dragão e como até a questão de poder, power play nesse mundo vai mudar. Porque até uma coisa que eu achei bem aceitável, cara. O power play aqui foi meio broken, mas jogou o gráfico pra cima. E ainda mostrou que, de fato, ela é fora da curva. As duas são fora da curva. Sim, ao mesmo tempo que você faz um monte de explosão de efeitos à la Fate, junto com frases motivacionais de Gurren Lagann, mano. Eu achei maravilhoso. O impossível é possível, só faltou o Roll by the Power, irmão. Pô, ia ser legal. É porque ela usa uma espada, não uma furadeira. Podia pegar a espada e jogar pra cima rodando, aí pronto. Gurren Lagann. Mas rolou uma Furadeira e Excalibur. Pelo menos roubou um Excalibur, cara. Pelo menos. Foi legal, foi legal. Cara, eu gostei. Eu achei bem aceitável todo o power play aqui. Até então a história não tinha setado muito pra onde ia o power play, mas ao ponto de peitar um dragão, e como isso é complicado dentro desse mundo, eu quero saber exatamente pra onde vão querer jogar isso, porque até então, até o episódio 4, não era sobre poder. Poder era um das parcelas ali no meio. Você não resolvia nada no power play. E até resolvendo algo no power play aqui, tu tomou um revés fudido, que agora você tá amaldiçoada. Te vira aí. Te vira aí. Mas eu gostei, cara. Realmente eu gostei. Tá sendo um anime maravilhoso. É um dos animes que eu mais tô engajado emocionalmente na temporada. E eu espero que melhore, cara. Eu espero que o gráfico só suba. Eu espero que continue assim, porque olha, tá andando muito bem. Eu fico muito interessado, inclusive, em ver como é a dinâmica de personagem, porque eu realmente tô gostando. E espero que eles mantenham toda essa qualidade que a gente tá falando. Uma boa narrativa visual, uma estrutura sólida, bons diálogos. Se não tiver assim, pô, completamente fechadaço com esse anime. Com certeza. Com certeza. E eu sou fãzaço do Wataru Atari, quero mais um bom anime pro currículo dele, cara. Ele merece. Ou melhor, ele faz por merecer. Isso que é legal. E, obviamente, quero ver esse casalzinho fofo se formando, né? Porque ninguém é de ferro. Eu tô muito chipando essas duas, cara. Eu quero muito... o básico, mano. Eu quero muito ver esse casalzinho se formando, cara. Meu Deus do céu. Um bom anime de Yuri vence seu casal, bem, irmão. Cara, eu espero. E ele não tá mostrando que é só o Yuri Shit, né? Não, o negócio tem carne aqui, cara. Então, tô fechadão, tô fechadão.
tô apaixonado. Agora o cara querer me mandar Yuri Shih, tipo, um fã de Yuri aqui de Girls Love aqui na cara, é sacanagem. Você sabe que tem. Não use a merda como padrão. Você sabe que tem. Você sabe que o gráfico é Sei. meio ruim. É que nem. É que Não, nem. de anime é ciclo pra baixo. É que de nem anime é pra BL. baixo. Então, é que nem BL em anime. Jesus amado, o bagulho é feio. BL e Yuri em anime, Jesus amado, o bagulho é feio. Tanto que quando tem e é bom, você fala, pô, melhor casal do ano, mas é isso. Tipo isso.